A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una. Capítulo 16. A Última Dança. Leopoldo e Ana passaram a encontrar-se constantemente nos jardins do palácio. O poder de sedução de Leopoldo era grande. Em suas viagens ele havia conhecido vários tipos de mulheres, nobres, burguesas e camponesas, sabendo perfeitamente como influenciá-las. É certo que nunca fizera uso desses conhecimentos, limitando-se a usá-los apenas para conquistar a simpatia e o respeito das pessoas. O jovem artista havia se aproximado de uma das maiores provações de sua vida, aquela que tinha por objetivo libertá-lo definitivamente do egoísmo excessivo e que levaria sua alma a alçar voos muito elevados. Entretanto, ele recuou. Ana, que ficara fascinada por Leopoldo desde a primeira vez que o viu, agora com todas as investidas do moço, sentia-se levitando de tanta felicidade. Acreditava piamente em tudo o que ele lhe dizia, e suas palavras eram bálsamos para aquela alma tão cansada de sofrer. Num dos encontros, não conseguindo mais se conter, perguntou ao rapaz: "Você poderia certamente ter as mais belas mulheres da corte. Por que, entre tantas, você procura justamente por mim, que não tenho tantos encantos?" Diante daquela pergunta, Leopoldo percebeu que havia chegado o momento de declarar-se. Não conseguiria adiar por muito tempo a sua partida. A consciência o alertava com tanta força sobre o erro que iria cometer, que o peito chegava a doer-lhe. Mas a dor que sentia ao pensar que nunca mais veria Luísa era maior. O maior engano de Leopoldo, no entanto, foi acreditar que ele próprio poderia antever com precisão o desenrolar dos acontecimentos. Tinha como certo que, se não se casasse com Ana, nunca mais poderia estar com Luísa, e que de mais nada lhe valeria a vida. Esqueceu-se de que para Deus nada é impossível, e que se não sucumbisse à provação, poderia ser prontamente gratificado, e ter o triste curso de sua vida alterado. Leopoldo estava mudo. Intimamente, um conflito de opostos havia se instalado, mesmo que inconscientemente. Sabia que havia chegado a hora de tomar uma decisão com a qual haveria de arcar. Mais cedo ou mais tarde, mas preferia ignorar isso. Diante do prolongado silêncio, Ana, agora um pouco insegura, refez sua pergunta: "Leopoldo, você me ama como eu amo?" Sabendo que não poderia mais adiar sua decisão, Leopoldo mentiu. "Eu a amo mais do que a minha própria vida." Ao ouvir aquelas palavras, Ana estremeceu. Quase perdeu os sentidos. Leopoldo correu em seu auxílio e, amparando-a, a conduziu a um banco próximo. Depois de alguns minutos, mais refeita de emoção, ela disse com os olhos ainda marejados: "Você não sabe a força com que suas palavras repercutem em minha alma. Desde que nos aproximamos, está ocorrendo uma verdadeira revolução dentro de mim. Estou sentindo coisas que nem sequer imaginei que pudesse sentir. Tudo agora tem cor. O horizonte parece se abrir novamente porque a tempestade passou. Estou descobrindo um sentido para o meu viver. A ideia de morrer, que era um alento constante, abandonou-me finalmente. Agora só penso em viver, em amar você, em fazê-lo feliz, enfim, em viver somente para você." Cada uma daquelas palavras de amor surtia o efeito oposto em Leopoldo. Ele começava a perceber que suas atitudes poderiam ter sérias consequências. Preocupado em não reforçar os sentimentos de dependência que a moça lhe revelava, disse: "Ana, fico muito feliz em saber que o nosso amor é recíproco. Porém, acredito que a felicidade maior consista em, antes de tudo, amarmos a nós mesmos. De aqui em diante, quero que você se empenhe mais do que nunca em encontrar alegria nas outras coisas que também fazem parte de sua vida. Como lhe disse, minha vida agora é você. Não quero que pense assim, pois é muito perigoso dedicarmos nossa vida toda a apenas uma pessoa." "Perigoso? Por quê?" "Não encaro o que vou lhe dizer como fatalismo. Mas e se um dia eu morrer, como fará para continuar vivendo?" Leopoldo perguntou sem perceber que aquele questionamento servia para ele próprio, já que não suportou viver sem sua amada Luísa. "Se você morrer, morrerei em seguida, pois minha vida não vale nada sem você." "E se por acaso, quando isso acontecesse, tivéssemos filhos, não valeria a pena viver por eles?" Aquelas perguntas estavam deixando Ana confusa. Nunca pensara que um dia poderia se casar-se, quanto menos em ter filhos. Tentando organizar suas ideias, respondeu: "Com certeza nunca permitiria que um filho meu fosse criado à revelia como eu fui." "Então, existem várias coisas pelas quais valem a pena viver. Filhos, amigos, estudos. Mesmo seus pais precisam de você." "Como? Se nem sabem que eu existo?" "Exatamente por este motivo, você pode ajudá-los a ser pessoas melhores." "Mas a filha sou eu, são eles os responsáveis por mim, e não eu por eles. Foram eles que me trouxeram ao mundo, e depois me agrediram e abandonaram."
São eles os mais velhos, deveriam ter sabedoria para ensinar-me a viver. Acredito que esta vida dure apenas um segundo diante da eternidade, que Deus está em constante criação. Quem nos garante que o seu espírito não seja mais velho do que o de seus pais e, portanto, mais experiente que o deles? Não entendo o que diz. Ana tinha formação religiosa católica e nunca tinha sequer ouvido falar em reencarnação. Falo em reencarnação e em multiplicidade de vidas, em outra vida. Você pode ter sido, por exemplo, a mãe de seu pai. Ele pode ser um espírito jovem, você mais velho. Deus está eternamente em criação. Aqueles que outrora foram os filhos, hoje poderão ser os pais no seio da mesma família. Você fala de coisas que nunca ouvi, disse Ana agora mais calma. E lhe direi muito mais. Em minhas viagens pelo mundo, muito aprendi. Existe uma sabedoria milenar e quero compartilhá-la com você. Eu quero que você me ensine tudo o que aprendeu. Serei a sua mais aplicada aluna. Está bem. E voltando ao assunto inicial, gostaria de falar com seu pai brevemente, para marcarmos a data de nosso casamento. Casamento? Perguntou Ana incrédula, mas feliz. Por que o espanto? Não é esse o destino daqueles que se amam? Claro que sim, respondeu eufórica. Então, quando poderei falar com ele? Em breve, deixe-me primeiro conversar com ele, mas creio que não oferecerá empecilho algum, pois, como já lhe disse, ele está desesperado para me desencalhar. Não fale assim. Está bem. Leopoldo então aproximou-se de Ana e beijou-lhe a testa ternamente. Ele sentiu um carinho sincero por ela, mas isso não amenizava o peso da responsabilidade que assumira ao enganá-la dizendo que a amava. Como previsto, não foi colocado nenhum obstáculo ao casamento por parte dos pais da noiva. Augusto, no entanto, tentou desesperadamente impedir que a união se concretizasse, mas não conseguiu. Ao saber que o noivo de sua filha corria o risco de ser deportado, o conselheiro do rei providenciou imediatamente um pedido de anistia para seu futuro genro, que foi prontamente aceito, devido a dívidas de gratidão pelos bons serviços prestados à coroa. Apesar de profundamente irado com a permanência de Leopoldo na corte, Augusto não se deu por vencido. Pensava perder a batalha, mas não a guerra. Os preparativos do casamento foram feitos às pressas. O pai de Ana temia que o noivo de sua filha se arrependesse e voltasse atrás de um compromisso assumido. Chegou mesmo a ameaçá-lo, dizendo que se recuasse seria imediatamente banido do país. Leopoldo não tinha intenção de abandonar Ana. Estava resignado em permanecer ao lado dela até o final de seus dias. Ele apenas queria estar perto de Luísa e, quem sabe, vez ou outra, poder conversar com ela, saber como ela estava. A cada dia que passava, no entanto, mais Augusto aumentava o cerco. Tentava impedir de todas as formas que Luísa tivesse contato com pessoas que não fossem as de sua família. Mantinha a esposa sob constante coação. O que mais o enfurecia era o fato de que estavam casados há meses e Luísa continuava se recusando a consumar o casamento. Certa noite, não suportando mais os frágeis argumentos com os quais ela se justificava, ao negar entregar-se a ele, num acesso de loucura, a amarrou na cama e a possuiu barbaramente. Luísa, como já era de seu costume, ficou calada, não oferecendo resistência alguma. Intimamente sabia que um dia aquilo aconteceria, e que não demoraria muito. Depois daquela noite, ela sangrou por vários dias. Clara, que não deixava Luísa por um só minuto, e estando a par dos acontecimentos, chamou um médico amigo da família para examiná-la. Após check-up minucioso, o médico discreto indicou-lhe alguns banhos de assento, que deveriam aliviar as dores, e receitou também alguns medicamentos por via oral. Atendendo ao pedido da mãe de Luísa, ao sair do quarto da moça, o doutor dirigiu-se imediatamente para os aposentos da jovem senhora e a colocou a par do que provavelmente haveria sucedido com a sua filha. Disse-lhe também que o estado de saúde dela era preocupante, pois sofria de anemia perniciosa e corria risco de morte. Ao ouvir aquelas palavras, aquela mulher que sempre se dedicara a futilidades quase entrou em colapso. Sentia em seu próprio ventre a dor de sua filha e muito remorso por tê-la abandonado à própria sorte. Resolveu então visitá-la e tentar saber o que estava lhe acontecendo. Desde o casamento tenho me negado a manter relações sexuais com ele, disse Luísa sem rodeios. Mas por que, filha? Você não sabe que é uma obrigação da esposa para com seu marido? Ora, mamãe, não haja como se nada soubesse. Eu sempre deixei bem claro quais eram os meus sentimentos em relação a Augusto. Mas nunca acreditei que sua aversão por ele fosse tão grande assim. Eu lhe disse, a maioria das mulheres não se casa por amor, mas depois se resignam. E com o tempo até começam a se afeiçoar a seus maridos.
Eu não tenho estômago para isso, prefiro a morte, disse Luísa, agora em prantos. Não diga isso, gritou a mãe em desespero, você não está falando sério. Será que você não consegue enxergar que já há algum tempo que estou morrendo aos poucos? A mãe aproximou-se da filha e num raro momento beijou-a e abraçou-a em desespero. Luísa não conseguia lembrar há quanto tempo não recebia um carinho de sua mãe. Percebeu que ela estava realmente preocupada e sensibilizada. Por outro lado, lamentava por ser tarde demais para tais demonstrações de afeto. Se você soubesse o quanto senti falta de seus carinhos. Não diga mais nada, eu não suportarei, disse a mãe em prantos. O doutor me disse que você está muito doente, que precisa de muitos cuidados. Disse-me também que se você continuar assim, isolada de tudo e de todos, poderá enlouquecer. Pediu-me que a incentivasse a dedicar-se a algum tipo de atividade artística, pois aliviaria a sua mente. Sei que você já pinta e que também toca o cravo. Nada disso me interessa mais. Talvez algo novo, quem sabe você não se animaria com aulas de balé da corte. Ao ouvir aquilo, Luísa estremeceu. Aulas de balé? Sim, o Leopoldo, aquele que dirige a trupe que reside no palácio, o que se casou com a Ana. Sei de quem se trata. Fui informada de que ele está iniciando um curso de balé para os nobres. As aulas iniciais são ministradas individualmente, depois em grupos. Haverá apresentações aqui na corte e também no Teatro da Ópera. Apesar de muito extenuadamente de Luísa agora trabalhava rapidamente. Essa seria uma oportunidade única de estar com Leopoldo. Mas Augusto tentaria impedi-la de todas as formas, a não ser que... Mamãe, como lhe disse, Augusto está trancafiando-me neste quarto. Clara é a única que ele permite que eu receba. Como farei? Logo ele viajará em combate e ficará fora durante toda a batalha. Sei disso, mas ele já me informou que 2 de seus guardas irão me vigiar dia e noite e que o comunicarão imediatamente se eu desrespeitar qualquer uma de suas ordens. E se ele for informado de algo, o que fará? Escreverá ao rei dizendo que fora traído e pedindo dispensa de seu posto para poder honrar o seu nome. Tenho uma ideia. Você tomará aulas em meu apartamento. Será impossível desconfiarem de sua própria mãe. Boa ideia, disse Luísa com um brilho há muito tempo que não havia em seu olhar. E aproximando-se de sua mãe, a abraçou e beijou agradecida. Obrigado, mamãe. É bom sentir que você ainda é capaz de se importar comigo. Perdoe-me, filha, sei que o que vou fazer é muito pouco, em vista de todos esses anos que permaneci alheia à sua vida. Estou muito preocupada com você. Não quero que mais nenhum mal aflija minha menininha. Prometa para mim que de agora em diante você vai se cuidar. Tentarei, respondeu Luísa melancólica. Mãe e filha, agora aliadas, haviam planejado tudo nos mínimos detalhes. Luísa tomaria aula de balé 3 vezes por semana no apartamento de sua mãe. Para todos os efeitos, ela estaria visitando a mãe com mais constância devido à ausência do marido. Augusto sempre fora muito desconfiado. Ordenou que seus guardas a acompanhassem também quando fosse visitar a mãe, e que deveriam fazer prontidão na porta do apartamento durante todo o tempo que durasse a visita, não saindo dali por um só momento, quando finalmente a conduziriam de volta a seu quarto. Foi a mãe de Luísa quem acertou todos os detalhes das aulas com Leopoldo. Ele não cabia em si de tanta felicidade, estava distante dela desde que foram capturados. No dia de seu casamento fora proibido de vê-la, mesmo à distância. Agora poderiam estar próximos e conversar, e ainda poderia ensinar-lhe algo que tanto amava, a dança. Chegado o dia da primeira aula, os 2 amantes não conseguiam conter-se de tanta ansiedade e emoção. Quando Luísa adentrou o quarto, viu que Leopoldo já aguardava em companhia de sua mãe. E foi torturante para os 2 conter o desejo de atirar-se. E naquele mesmo instante, um nos braços do outro. No início, a mãe de Luísa permaneceu ao lado dos dançarinos durante toda a aula. Com o passar do tempo, ela começou a ficar muito entediada, pois os movimentos executados eram muito repetitivos, chegando à exaustão. Informou a filha de que não mais permaneceria ali durante as aulas. Sairia para o jardim por uma passagem secreta que havia no quarto. Quando se viram a sós novamente, Luísa e Leopoldo não mais puderam se conter, entregando-se totalmente um ao outro com sofreguidão. O jovem casal ria e chorava enquanto se acariciava desesperadamente. Naquela tarde, para eles, o mundo pareceu parar. Não havia mais nada nem ninguém, somente o grande amor que os nutriria até o final de suas existências. Os meses passavam e a guerra perdurava. Parecia que nunca teria fim. Leopoldo e Luísa egoisticamente estavam alheios a tudo o que pudesse estar acontecendo lá fora. Para eles, o que importava naquele momento era poder estar um ao lado do outro. Sabe-se lá por quanto tempo. Luísa estava dedicando-se com afinco às aulas e havia se revelando uma maravilhosa dançarina.
agora começavam a ensaiar, juntamente com outros dançarinos, cantores e músicos, uma comédia-balé. Quando a montagem da peça estava quase pronta, Luísa queixou-se que queria poder exprimir o que se passava em sua alma através da dança, mas não conseguia ser muito espontânea. Leopoldo concordou e explicou que o aprimoramento técnico da dança havia trazido consigo a monotonia do apego à forma de executá-la, esquecendo-se da emoção que ela deveria exprimir. Prometeu-lhe que na próxima montagem priorizaria a expressão emocional. Outra queixa constante da dançarina era a de que as roupas que usava para dançar cobriam-lhe todo o corpo e eram muito pesadas. Leopoldo também achava que aquelas roupas eram pouco condizentes com uma dança que deveria ser executada com leveza. Ele sempre dizia: calma, aos poucos mudaremos isso tudo, mas precisamos ir aos poucos para não chocar por demais a sociedade. O dia da apresentação estava se aproximando e, lamentavelmente, iria coincidir com o dia previsto para o retorno de Augusto. Leopoldo introduziu Luísa nos ensaios grupais somente nos últimos dias, pois sabia que, assim que tomasse conhecimento do sucedido, Augusto daria um jeito de voltar o mais rápido possível. E assim aconteceu. Era uma bela noite de verão. O amplo salão da ópera havia sido suntuosamente decorado para aquele que era o espetáculo mais esperado por todos. O cenário onde se passaria a comédia foi projetado em detalhes pelos maiores artistas da época. Leopoldo não se cansava de admirar a leveza e graciosidade com que Luísa dançava. O espetáculo era de inigualável beleza e criatividade. Foi executado de forma primorosa por todos os artistas que dele fizeram parte. Ao final, as luzes se intensificaram e a plateia aplaudiu freneticamente. Somente naquele momento, Luísa pôde notar a presença de Augusto, que estava numa das primeiras filas. Como tinha o rosto coberto por uma máscara, assim que o espetáculo terminou, Luísa retornou rapidamente para seu apartamento na esperança de manter sua identidade oculta. A mãe de Luísa, que tudo observava atentamente, percebeu que Augusto retirou-se logo em seguida. Temendo qualquer tipo de represália, ela também saiu imediatamente, dirigindo-se para o apartamento deles. Como não poderia deixar de ser, assim que Augusto entrou no quarto, partiu para cima da moça, vociferando e a ameaçando física e moralmente. Ele gritava: agora você passou de todos os limites. Você realmente chegou a pensar que sairia ilesa depois de tamanha traição? Pois irei dirigir-me imediatamente ao apartamento de seu pai e revelarei o passado libertino de sua filha. Lhe contarei que já não era mais pura quando a desposei e declararei a toda a corte que você não passa de uma prostituta. Quando alcançou o quarto da filha, a mãe de Luísa, percebendo que a porta não se encontrava trancada, entrou e, sem fazer ruído, ouviu da antessala a parte final da conversa. Indignada com tantas blasfêmias, correu em socorro da filha. Augusto, em princípio um pouco surpreso com a presença da sogra, tratou de se recompor, assumindo seu costumeiro comportamento dissimulado. Disse-lhe educadamente e moderando o tom de voz: minha sogra, veja a tragédia que se transformou minha vida. Porque foi acontecer tudo isso justamente comigo, um homem honrado, cumpridor de seus deveres morais e fiel escudeiro da coroa. A jovem senhora, muito astuta que era, fingiu comoção e compaixão pelo sofrimento do genro. E depois de ouvi-lo pacientemente, pôs-se a consolá-lo. Meu querido genro, sempre tive consciência de que minha filha se tratava de uma mulher de difícil trato. Desde tenra idade se revelou rebelde demais, agindo como se fosse senhora de seu próprio destino. Se intercedo por ela pedindo sua compreensão e clemência, é porque eu e seu pai não soubemos assumir as rédeas e tratá-la com mais severidade, desmanchando-nos em mimos e satisfazendo todos os caprichos de nossa única filhinha. A senhora não entendeu, estou lhe dizendo que em minha noite de núpcias descobri que fui vítima de cruel traição. Entretanto, em nome do grande amor que sempre dediquei à sua filha, eu a perdoei e permaneci ao seu lado, sufocando toda a minha dor. Mas eis que chego de viagem exausto, mas satisfeito pelo dever cumprido, e me deparo novamente com sua perfídia. Não suporto mais ser rejeitado. Sua filha não me dedica a mínima afeição. Estou decidido a revelar para o seu marido o caráter desonroso de sua filha. Agora ela vai pagar por tudo o que me fez. Luísa permanecia em silêncio. Sabia que Augusto possuía uma mente totalmente desequilibrada e que, nesses casos, de nada adiantava contra-argumentar. O melhor era ficar calada, como sempre o fez. Toda aquela sequência de insultos já havia se tornado rotina em sua vida e não tinha mais lágrimas para chorar. Secretamente estava feliz por sua mãe estar agindo em sua defesa. As duas haviam se aproximado tanto nos últimos tempos que Luísa até havia lhe confidenciado o amor secreto que ela e Leopoldo nutriam um pelo outro.
Diante da inflexibilidade do genro, a mãe de Luísa, incansável e perspicaz, lançou sua última cartada. É uma pena que tudo tenha que terminar assim, meu genro, pois sempre defendi e exaltei suas qualidades perante meu marido, quando Luísa tentou nos convencer de que Leopoldo seria melhor marido para ela. Mentiu. Quanto a astuta senhora tocou no nome de Leopoldo, Augusto novamente transfigurou-se e interrompeu, dizendo: "O que a senhora está me dizendo? Então vocês sabiam do romance secreto que havia entre os dois?" perguntou em cólera. "Sabíamos que havia um grande afeto entre eles e que desejavam se casar." Mentiu novamente. "E vocês permitiriam que sua filha se casasse com aquele bobo da corte?" "Bem, Augusto, você sabe que atualmente os artistas têm sido muito valorizados por toda a Europa, e o rei sempre demonstrou grande apreço por Leopoldo. Mas foi ele quem sequestrou a filha de vocês, com o consentimento dela. Aliás, já estávamos conformados em casá-los se fossem capturados. Seria uma forma de diminuir a nossa vergonha perante a corte." Na verdade, Luísa havia informado a mãe de seu verdadeiro paradeiro na ocasião da fuga, só muito recentemente. Augusto estava confuso com tudo que acabara de ouvir. Sempre percebeu o abismo que havia entre mãe e filha. Sabia que Luísa abominava o comportamento fútil e egoísta de seus pais e que os evitava a todo custo. Sendo assim, era improvável que aquela senhora estivesse inventando todas aquelas coisas na tentativa de proteger a filha. Mas agora a situação mudou de figura, disse Augusto. Leopoldo está casado e, portanto, não mais poderá limpar a honra de sua filha. Sim, eu sei que ele se casou, como também sei que até hoje o seu casamento não foi consumado. Não foi consumado? Mas por quê? No exato dia de seu casamento, Ana, que nunca saía de seu apartamento, vivendo isolada de tudo e de todos, foi informada de que havia sido o seu marido o raptor de Luísa e de que os dois sempre foram amantes. Afirmaram-lhe ainda de que ele havia se casado com ela somente para obter a indulgência do rei e poder permanecer na corte, próxima a Luísa. Disseram-me que a jovem noiva quase entrou em colapso, necessitando sair carregada no meio de sua festa de casamento. Desde então, ela recusa-se a sequer dirigir a palavra a Leopoldo. Pobre Ana. Lamento que isso tenha acontecido justamente com ela, que já tinha a saúde tão delicada. Mas quem de nós já não foi vítima, de uma forma ou de outra, das coisas do coração? Augusto agora se encontrava arrasado. Seu último trunfo parecia ter caído por terra. Sem ter mais o que dizer, pediu a Luísa: "Precisamos conversar a sós." E antes que fosse convidada, a mãe de Luísa resolveu retirar-se. Ao sair, ainda disse: "Meu genro, por favor, reconsidere. Como já lhe disse, eu e meu marido o consideramos melhor marido para minha filha do que Leopoldo. Mas se você a abandonar, sei que imediatamente ela retornará para os braços dele. Prometo que irei pensar em tudo que a senhora me falou." Quando se viu a sós com Luísa, Augusto nada disse, apenas usou aquele argumento para retirar a sogra de seu quarto, pois não suportava mais ouvir os motivos. Luísa também ficou quieta. Sabia que sua mãe havia conseguido persuadi-lo. Tratou logo de tomar um banho e deitar-se. No dia seguinte, logo cedo, aproveitando que o marido também já havia saído para uma reunião com os chefes de Estado, Luísa foi ao encontro da mãe, em seu apartamento. Convidou-a para um passeio pelos jardins. Queria saber de toda a verdade sobre Ana e Leopoldo. Durante todo o tempo em que estiveram ensaiando a peça, Luísa e Leopoldo não falavam de suas intimidades com os respectivos cônjuges. Havia como se um acordo velado entre eles com o objetivo de minimizar o grande sofrimento que já os abatia. E falar sobre tais coisas seria desnecessário. "Diga-me, mamãe, diga-me tudo o que realmente está passando entre Ana e Leopoldo. Até onde você sabe?" Leopoldo apenas revelou-me que se casou com ela para poder continuar na corte, próximo a mim. "Então, você já sabe de tudo." "Tudo o que disse era verdade?" "Sim." "E a Ana, como está?" "Pior ainda depois que soube que Leopoldo estava lecionando balé para você." "Meu Deus, se eu soubesse disso, não faria as aulas." "O que está feito, está feito." "Por que nenhum de vocês dois me disseram nada?" "Simplesmente porque sua saúde também inspirava cuidados, assim como a dela. Eu e Leopoldo conversamos e achamos melhor não lhe contar nada. E agimos corretamente, pois a dança lhe fez muito bem. Hoje você está mais forte e com novo ânimo para viver." "Mas e a Ana, coitada? Quem olhará por ela?" "Leopoldo tem sido um ótimo companheiro para ela, mas ela o repudia, age como se ele não existisse. Ela é mesmo uma boba, deveria reconhecer o ótimo marido que tem em vez de ficar se fazendo de louca. Se ela continuar assim, não sei por quanto tempo mais ele irá suportar. Afinal, ele é homem." E dizendo em tom mais baixo, em cochicho: "Nas aulas vocês não chegaram a..." "Você sabe o que eu quero dizer, né?"
Não, mamãe, a única intimidade que tivemos foi no primeiro dia em que nos deixou a sós, lembra? Naquele dia, não suportando a grande saudade, nos atiramos uns nos braços do outro e nos beijamos. Mas logo em seguida, concordamos que aquilo não deveria mais acontecer, foi só. Acredite em você. Obrigada, mamãe. Obrigada por todo o apoio que você tem me dado nos últimos tempos. Não fiz mais do que a minha obrigação, e com um nó na garganta ela confessou. Sei que nunca fui uma boa mãe. Casei-me cedo, nunca tive muito juízo. Fugia de todas as responsabilidades. Quando o médico conscientizou-me da gravidade de seu estado de saúde, quase morri. Foi como se um raio caísse sobre minha cabeça, abrindo-a ao meio e me fazendo enxergar todo o desamor com que a tratei durante todos estes anos. As duas se abraçaram emocionadas e prometeram que nunca mais se apartariam uma da outra. Depois, Luísa retirou uma pequena carta de dentro de seu decote e pediu: Mamãe, não tenho como fazer isso. Augusto continua me mantendo sob vigilância. Por favor, entregue esta carta a Leopoldo. Apesar de ainda estar muito preocupada também com seu próprio destino, a mãe de Luísa decidiu que dali em diante tentaria resolver seus problemas por outras vias, procurando poupar ao máximo a filha. Pegou o bilhete e entregou imediatamente para Leopoldo, que ensaiava com seu grupo. Antes de sair, a jovem senhora o deixou ciente de que havia se passado, contando-lhe tudo em detalhes. Em seguida, Leopoldo se retirou para um canto do salão e ainda hesitou por alguns minutos antes de ler a carta. Seu coração estava apertado e tinha péssimos pressentimentos. Estava escrito: Te amo assim, de mansinho, como este entardecer. Amo vê-lo chegando devagarzinho, com passos firmes se aproximando, olhar sério e penetrante, como se fitando a minha alma. Amo-o mesmo quando desvias o olhar e se coloca em algum lugar distante. Aí então torna-se uma ilha noturna, coberta por vegetação fechada. De nada adianta perante o meu olhar de lua, que o vê refletido em mim mesma. E quando a sombra se dissipa, lá está você, translúcido de tanto amor. Amo vê-lo gargalhar, e quando o sorriso se oculta, amo enxugar o seu olhar. Beber suas emoções mais profundas e sufocadas. Amo vê-lo se embargar, se dissolver. E lentamente se purificar. Lentamente como a flor que desabrocha, oferecendo-me um espetáculo tão particular. Amo escrever que te amo, te amo, te amo. É uma tortura de tentar expressar. Nessas últimas palavras que ninguém, nem o tempo, me impedirá de te amar eternamente. Adeus, meu amor, e procure ficar em paz. Quando Leopoldo terminou de ler, foi que percebeu que chorava copiosamente, chamando a atenção de seus amigos da trupe. Todos vieram ao seu encontro, tentando consolá-lo. Ele nada precisou dizer, pois era transparente. Todos sabiam o que se passava em seu coração. Nunca mais poderia desfrutar da companhia de Luísa. Os meses que se seguiram foram marcados por muita angústia e dor. Desde que ficara sabendo da terrível traição de seu marido, Ana foi tomada por uma profunda apatia e melancolia. Passava dias e noites deitada em sua cama e se recusava a falar com quem quer que fosse. Não permitia que os médicos a examinassem. Todos podiam ler em sua testa: quero morrer. Ela, que já possuía um temperamento persecutório, desconfiando que todos tramavam contra ela, ao sentir-se traída também pelo marido, passou a comportar-se de forma estranha e irracional. Em pouco tempo, começou a circular por todo o palácio a notícia de que Ana havia enlouquecido. Realmente, a partir daquele triste episódio, a solitária cortesã passou a demonstrar grande dificuldade em concatenar as ideias, quando não se perdia em devaneios totalmente disparatados e absurdos. Passava os dias como já lhe era de costume, enclausurada. Cismava que estava impura e corria constantemente a cuba para lavar as mãos. Leopoldo, muito preocupado com o estado da esposa, constantemente pedia a presença do médico, que em princípio indicou como tratamento medicamentos para causar o riso, boa música e conversas agradáveis. Depois, percebendo a ineficácia de seus métodos e que seu estado geral piorava a olhos vistos, causando ela todo tipo de constrangimento para qualquer um que se posicionasse ao seu redor, palavrões, alusões sexuais, etc. Passou a medicá-la com purgativos e sangrias, fazendo-lhe ainda sérias restrições alimentares. Para os pais da rapariga, o único sofrimento constituía na vergonha que sentiam ao encarar os outros cortesãos. Assim, decidiram que Ana deveria ser removida para uma casa de internação que ficava bastante distante dali. Baniram a filha sem constrangimento algum, alheios a todas as reivindicações de Leopoldo, que lutou com todas as forças para impedi-los. Leopoldo estava arrasado. Culpava-se a todo momento e não perdoava-se por ter
tê-la usado de forma tão vil aquela que era tão doce criatura. O remorso corroía por dentro e o levava a se perguntar o que afinal ele havia ganhado com tudo aquilo. Nem mesmo poderia continuar vendo Luísa, que assim que soube do sucedido, abandonou até mesmo as aulas de balé, que estavam lhe fazendo tanto bem. Como se tudo isso não bastasse, ele havia sido informado por Clara, no dia anterior, que o estado de saúde da amada voltava a se agravar, pois ela deixara de alimentar-se novamente. Leopoldo sentia-se totalmente impotente, com as mãos e os pés atados. Ele próprio também estava perdendo o gosto pela vida e já não era mais primoroso no trabalho como antes. Depois de um pouco mais de 2 anos, naquela angústia, soubera que Ana havia enlouquecido totalmente. Na verdade, um tipo grave de obsessão se instalara, comprometendo toda a estabilidade psíquica da jovem. Os médicos da época, desconhecedores que eram da influência espiritual sobre a mente encarnada, atestavam insanidade total. Luísa não era poupada por Augusto de nenhum daqueles tristes acontecimentos. Ele parecia sentir um prazer mórbido com toda a tragédia que se desenrolava ao redor de Leopoldo, fazendo questão de relatar à esposa todos eles, em detalhes. A jovem, que também havia se enclausurado em seu quarto, ao contrário de Ana, possuía juízo em perfeito estado e também plena consciência de que ingressara num processo de autodestruição. As 2 únicas pessoas com quem Luísa ainda conversava eram com sua mãe e Clara. As 2 sempre procuravam animá-la. O grande sofrimento por ver Luísa gravemente doente operou grandes transformações ao espírito, até então muito imaturo, de sua mãe. Tão desesperada que estava, já havia inclusive voltado atrás e pedido que a filha se separasse de Augusto, afirmando com veemência que o mais importante agora era a sua saúde. Luísa, entretanto, não respondia positivamente aos estímulos daqueles que a amavam. Quando percebia que eles estavam revoltados e indignados com sua atitude passiva diante da doença, apenas dizia: "Vocês nunca conseguirão entender, não consigo reagir, é mais forte do que eu." O que faltava a Luísa para adquirir forças e continuar lutando era dirigir o seu olhar para mais alto do que ela mesma, assimilar ideias mais amplas, compadecendo-se positivamente pelas pessoas. Digo positivamente, porque o tipo de atitude que ela denotava era apenas o de renúncia e autocomiseração, deixando de agir efetivamente no sentido de sanar ou amenizar o mal que se instalara física e emocionalmente. Foi numa manhã de inverno que os médicos procuraram os pais da jovem para informá-los de que sua filha poderia dar o seu último suspiro a qualquer momento. Mesmo com tudo caminhando para isso já há algum tempo, a notícia não deixou de ser dolorosamente dramática para sua mãe e Clara, que estavam inconformadas e desesperadas. Quando seu estado de saúde se agravou, a mãe de Luísa pediu que a filha fosse transferida para os seus aposentos, onde permaneceu até o último de seus dias. Seu pai, homem sempre muito fechado e carrancudo, limitou-se a se transferir para um outro apartamento, evitando entrar em contato com a realidade da perda da filha. Como sempre, ele mostrava-se distante e inatingível, parecendo alheio a tudo o que estava acontecendo. Clara nunca saiu do lado da amiga, mesmo por ocasião de seu casamento com Carlos, resolveu adiar sua viagem de lua de mel, receando não mais encontrar a amiga quando retornasse. Luísa sabia que ia morrer, manteve-se lúcida até o último minuto, apesar da grande fraqueza que se abatia sobre todo o seu corpo, com muita dificuldade para respirar, sussurrou a Clara que desejava ver Leopoldo, no que foi atendida prontamente. Leopoldo também estava irreconhecível, cadavérico. No último ano havia emagrecido muito. A culpa que sentia pelo destino das 2 mulheres que tanto amaram era torturante. Suas forças pareciam intimamente vinculadas às forças de Luísa. Quando recebeu o recado de que a amada desejava vê-lo, sentiu como se o mundo inteiro estivesse caindo sobre a sua cabeça. As pernas fraquejaram e a mente se recusava a concatenar as ideias terríveis que se descortinavam. Em poucos minutos ele adentrou seu quarto. Seu coração batia fraca e descompassado. Clara pediu-lhe que se aproximasse, e somente então deixou o leito da amiga. Foi reunir-se a mãe de Luísa, que recebia cuidados médicos devido à forte emoção. "Sente-se aqui, bem pertinho de mim", sussurrou Luísa, apontando para a cama. Eu precisava vê-lo mais uma vez para que minha alma pudesse finalmente desgarrar-se de meu corpo. Ao ouvir aquilo, Leopoldo levou seus dedos aos lábios da amada e disse: "Não diga isso, meu amor. Daqui não mais sairei. Irei cuidar de você como sempre eu quis fazer, mas você nunca permitiu."
Não existe felicidade que possa ser construída sobre a infelicidade de outros. Você sabe disso melhor do que eu, não é mesmo? Sim, querida, mas é melhor que você não fale muito. Você primeiro deve se fortalecer e depois conversaremos sobre tudo o que quiser. Vejo que a dor o impele a iludir-se, mas a realidade é que em breve irei ao encontro daquele Deus maravilhoso do qual você sempre me falou. E se tudo for mesmo como disse, de lá poderei melhor zelar por você do que aqui nesta vida. Disse com o peito arquejante, fez uma pausa e continuou. Leopoldo, você é um bom homem, como você mesmo me disse. Se às vezes erramos é porque ainda não somos perfeitos. Portanto, não devemos ter vergonha nenhuma em errar. Apenas devemos cuidar para não reincidir em nossos erros. Não foi o que me disse? Sim, meu amor, com todas as palavras. Se você realmente crê nisso, levante a cabeça e siga o seu caminho com honradez e dignidade. E tenha certeza de que, de onde eu estiver, estarei aprendendo mais esta lição com você. Leopoldo, naquele momento, não pôde mais conter as lágrimas e disse em desespero: Querida, por favor, não se entregue. Você sabe o quanto preciso de você, agora mais do que nunca. Não me abandone, meu amor, não me abandone. E fechando os olhos, ela disse, depois de respirar profundamente: Nunca o abandonarei. Continue a ser um bom homem e Deus o guiará. O mundo é belo. E mais belo ainda é o outro mundo que começa a vislumbrar agora. Oh, vejo uma linda luz se aproximando e aquecendo todo o meu corpo. Não chore por mim. Eu vou feliz porque sei que um dia nos reencontraremos. Então poderei mostrar para você as belezas do céu, assim como você me mostrou as belezas da terra um dia. E com um sorriso nos lábios, ela fechou os olhos e dormiu, para somente acordar em seu novo lar. Depois da partida de seu amor, Leopoldo chegou à conclusão de que não havia mais sentido permanecer naquele palácio. Evidentemente não sofria mais a perseguição de Augusto que, apesar de ser um espírito rústico, portanto sem muita lapidação, após a partida da esposa, revelou-se ainda mais desequilibrado, e uma profunda tristeza o abateu até o dia de sua morte, quando estava em combate, sozinho e desamparado. A mãe de Luísa, ao perdê-la, foi tomada de séria doença emocional, passando o resto de seus dias deprimida e isolada, totalmente alheia aos encargos e prazeres da corte. Para Leopoldo, as noites haviam se tornado longas e o sono era difícil de conciliar. Além de tudo, o remorso por ter se envolvido com Ana ainda o castigava. Começou a ter uma sucessão de pesadelos, onde parecia que mergulhava num negro abismo. Com o passar do tempo, os pesadelos o abandonaram, e passou a sonhar que atravessava um prado florido e chegava a uma cabana coberta de rosas, onde sua doce Luísa sempre lhe dizia palavras de conforto e esperança. Quando acordava, sempre chorava muito. A vontade que tinha era de permanecer ali, junto a ela, e não retornar. Os amigos da trupe, percebendo que Leopoldo havia desistido de viver, tentavam convocá-lo a reagir, chamando-o de fraco e covarde, afirmando que morrer realmente seria o mais fácil a fazer. Depois de algum tempo, Leopoldo decidiu que iria sair pelo mundo sem rumo, conhecer pessoas diferentes, outras culturas, com certeza iria lhe fazer muito bem. Depois, quem sabe, se dedicaria com afinco em lecionar balé, que se tornou sua grande paixão desde que ensinou Luísa. No dia de sua partida pela manhã, Leopoldo assistiu a uma missa, e como fazia todos os dias, pediu a Deus que cuidasse de seu grande amor, orientando-a na direção da luz. Depois da missa, fez uma visita ao mausoléu onde estava o corpo de Luísa e ficou durante algum tempo por ali, conversando mentalmente com ela enquanto endireitava as cruzes caídas, arrancava o mato e crescia sobre as outras sepulturas que pareciam abandonadas. Pensou: agora devo ir. Mas só estou partindo porque compreendo que você não está mais aqui e porque tenho a certeza de que um dia nos reencontraremos. Levo o meu coração, triste e solitário, e assim permanecerei até o último dia de meus dias. Assim o disse, assim o fez.